Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar num assunto bem delicado, que está gerando muita dor de cabeça e, claro, muita discussão. As suspeitas de fraudes, de irregularidades naqueles descontos que apareceram nos benefícios do INSS. É um tema complexo mesmo. Sim, e para tentar entender melhor, a gente está com um material aqui, relatórios da CGU, do TCU, notícias que saíram, documentos públicos. Vamos usar isso para basear nossa conversa. Ok. O nosso objetivo aqui é tentar, desembrulhar isso, ver qual o tamanho real do problema, como é que essas supostas fraudes funcionavam, qual o papel de entidades importantes, tipo a Dataprev. Fundamental nesse processo. Exato. E também como está andando a investigação política lá na CPMI, né? Basicamente, vamos organizar as ideias para ter uma visão mais clara do que, afinal, está acontecendo. Vamos lá. E acho que o ponto de partida tem que ser o lado humano disso tudo, né? A gente está falando de milhões de pessoas, a maioria aposentados, pensionistas. Pessoas que contam com cada centavo daquele benefício. Exatamente. E, de repente, elas olham o extrato e tem lá um desconto. Um desconto que elas não pediram, não reconhecem. Imagina o desespero, o impacto no dia a dia. Sem dúvida. E os números oficiais, olha, eles dão uma dimensão que é assustadora. A CGU, a Controladoria Geral da União, ela estima que foram uns 6 milhões de beneficiários atingidos por esses descontos não autorizados, principalmente de associações. 6 milhões? É muita gente. Muita gente. E tem mais. Uma auditoria mais recente da própria CGU falou em quase 6,3 bilhões de reais. Esse é o valor que eles identificaram de descontos que rolaram sem uma autorização clara dos beneficiários. 6,3 bilhões de reais, sem autorização. É o que a auditoria da CGU aponta como sendo sem autorização clara. É um volume imenso de dinheiro retirado, aparentemente sem consentimento. Espera aí, mas eu lembro de ter visto na imprensa um número ainda maior, algo na casa das dezenas de bilhões, não foi? Sim, você tem razão. Chegou a circular um número de 91 bilhões de reais citado pelo TCU, o Tribunal de Contas da União. Mas aqui, olha, é super importante entender a diferença, tá? Certo. Qual a diferença? Esse número maior, os 91 bilhões, ele se refere ao volume total de descontos que passaram pela folha do INSS num certo período. Isso inclui tudo, até operações legítimas, tipo o empréstimo consignado que a pessoa contratou direitinho. Ah, entendi. É o bolo todo. Exato. Já o número da CGU, esses 6,3 bilhões, ele é mais focado no que eles viram como irregular ou sem autorização clara, principalmente nesses descontos de associação. O ponto-chave aqui não é só o valor total, mas a constatação de que o problema foi generalizado e atingiu bem essa população mais vulnerável, né? Faz sentido. Agora tá claro. Bom, mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né? Como é que esses descontos conseguiam ser feitos assim nessa escala toda? Como isso funcionava na prática? Então, as investigações estão apontando para 2 caminhos principais que teriam sido usados, sabe? O primeiro, que talvez seja o mais falado, envolve adesões em massa. Adesões aqui. Associações? Isso, associações ou sindicatos. A grande suspeita é que muitas dessas adesões foram feitas de um jeito, fraudulento, sem a pessoa saber direito, sem consentir de verdade. Nossa Senhora. E aí, uma vez que a pessoa estava lá como associada, mesmo sem saber, a entidade podia pedir o desconto da mensalidade direto na folha de pagamento do INSS. Quer dizer, a pessoa era incluída à força, praticamente, e começava a pagar sem nem saber por quê. É o que se investiga. Parece problemático, né? E tinha um segundo caminho também. Qual era? O segundo ponto que está na mira é o desbloqueio de benefícios que tinham acabado de ser concedidos. Sabe quando a pessoa se aposenta ou consegue a pensão? Sei. Existe uma regra, um prazo, normalmente 90 dias, que o benefício fica bloqueado para pegar empréstimo consignado. É uma trava de segurança, para proteger a pessoa de assédio, de tomar decisão no calor do momento. Uma proteção importante. Muito. Mas o que se apura é se existir um esquema para tirar essa trava antes da hora ou sem a pessoa pedir de forma clara. E aí, com o benefício desbloqueado rapidinho, já dava para contratar empréstimo consignado, muitas vezes com alguém intermediando, um correspondente bancário, talvez. Então, tanto num caso como no outro, o nó da questão parece ser a falta de consentimento real da pessoa.
do aposentado, do pensionista. Exatamente, esse é o ponto central. E o que é fascinante e, ao mesmo tempo, bem preocupante é o que as auditorias começaram a descobrir sobre isso. A CGU, por exemplo. O que eles descobriram? Eles foram conversar com uma amostra desses beneficiários que apareciam como associados, sabe? E ouviram da maioria absoluta deles a mesma coisa. Eu nunca autorizei esse desconto. Não pode ser. A maioria? Sim, a vasta maioria na amostra deles. Não foi um caso isolado. Foi o padrão que eles encontraram ali. Isso sugere algo mais organizado, entende? Algo mais sistemático do que um simples erro. Tipo uma indústria da fraude. Sugere que pode ter havido um esforço de propósito para burlar ou até forjar o consentimento. Tem investigação rolando sobre possível manipulação de documento, assinatura falsa, ou processos que simplesmente ignoravam a regra de ter uma autorização válida. Se o consentimento era pulado ou forjado, e isso acontecia aos milhões, algum sistema teve que engolir e processar tudo isso, né? E aí que entra a Dataprev, certo? A empresa pública que cuida dos sistemas da Previdência. Exatamente, a Dataprev está bem no olho do furacão. Qual é o papel dela nisso tudo? Porque ela virou peça-chave na discussão. Pensa assim, a Dataprev é tipo a espinha dorsal tecnológica da Previdência. Ela não só guarda os dados de milhões de brasileiros, mas ela opera os sistemas que calculam os benefícios e, o ponto crucial aqui, ela processa e averba esses descontos. Averba. O que é isso exatamente? Averbar, nesse contexto, é como registrar oficialmente aquele desconto na folha de pagamento. É dar o ok final para que ele seja descontado todo mês. Sem essa averbação feita pelos sistemas da Dataprev, o desconto simplesmente não entra na conta. Ah, então ela é o portão final. Se a Dataprev não averbar, o dinheiro não sai. Precisamente. E é por isso que todo mundo está olhando para ela agora. Relatórios do TCU, as próprias investigações, estão apontando para fragilidades sérias nos controles desses sistemas. Que tipo de fragilidades? Parece que as barreiras que deveriam existir, sabe, para checar se a autorização era válida, para impedir essas adesões em massa suspeitas, para garantir o prazo de bloqueio do benefício, parece que essas barreiras não funcionaram como deveriam. Falharam ou foram burladas. Aí é que está a grande questão. Foi falha técnica? Foi negligência? Ou será que houve algum tipo de facilitação para que essas brechas fossem exploradas? É isso que precisa ser esclarecido. E essa dependência toda na Dataprev, isso é algo sabido, reconhecido? Sim, totalmente, inclusive por fontes oficiais. Tem documentos, até depoimentos de ex-presidentes do INSS que foram mencionados nas investigações, confirmando, olha, toda a operação da Folha, incluindo averbar esses descontos, depende criticamente dos sistemas da Dataprev. Isso cria uma pergunta óbvia, né? Exato. Com tanto controle e dependência, como é que uma coisa dessa magnitude, esses descontos todos, não foram pregos antes? Como não sou um alarme gigante lá dentro? Entendi. Então, os rastros digitais dentro da Dataprev podem ser a chave para desvendar isso. É por isso que os investigadores querem tanto botar a mão nos arquivos da Dataprev. Nos logs, nas trilhas de auditoria. Exatamente isso. Esses registros digitais, os logs, são como se fossem a caixa preta do sistema, sabe? Eles podem mostrar quando uma averbação foi feita, qual usuário ou qual programa fez aquilo, de qual computador ou acesso partiu a ordem. Dá para rastrear tudo. Em teoria, sim. Analisando esses dados, os peritos podem tentar montar o quebra-cabeça, ver a linha do tempo, identificar padrões estranhos, e talvez até chegar em quem deu as ordens ou apertou os botões que permitiram os descontos errados. São as migalhas digitais que podem levar aos responsáveis. Nossa, isso levanta uma questão bem maior, né? Sobre a segurança dos sistemas que lidam com tanto dinheiro público e com a vida de tanta gente. Com certeza. Levanta uma questão fundamental sobre quão robustos são esses sistemas e principalmente como eles são fiscalizados no dia a dia. A gente depende enormemente dessa tecnologia e, como esse caso mostra, uma falha ou uma vulnerabilidade pode ter um impacto social e financeiro gigantesco. E enquanto essa parte mais técnica, administrativa, está sendo investigada pela CGU, TCU, Polícia Federal, o Congresso também entrou na história, né? Com a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Isso mesmo, a CPMI está a todo vapor. Qual o papel dela exatamente? O que ela já fez? Bom, a CPMI é uma ferramenta forte que o Legislativo tem para investigar coisas específicas. Ela tem poderes parecidos com os da Justiça em alguns pontos, sabe? Pode chamar gente para depor, obrigar a comparecer. Intimar, né? Isso. Pode pedir quebra de sigilo bancário, fiscal, de telefone, de dados e requisitar documentos. Essa CPMI foi criada justamente para investigar essas irregularidades no INSS. E o que ela já conseguiu fazer? Ela já fez várias reuniões para ouvir pessoas, as chamadas oitivas, ouviu autoridades, técnicos, gente ligada a essas associações que estão sob suspeita e já mandou pedidos para o STF e para o Supremo para autorizar medidas mais fortes, como essas quebras de sigilo. Teve até discussão sobre pedir prisão preventiva de alguns investigados. Mas pelo que a gente acompanha na imprensa, não parece um trabalho muito tranquilo, né? Tem muita briga política lá dentro. Tranquilo não está sendo, não. As sessões da CPMI viraram um campo de batalha entre deputados e senadores do governo e da oposição. A briga é feia. E a briga é sobre o quê, principalmente? Gira muito em torno de quem é o culpado pelas falhas, né? Foi culpa da gestão passada, é da gestão atual, qual deve ser o foco da investigação, para onde ela deve ir. A política partidária acaba influenciando muito o andamento dos trabalhos. E teve um ponto que gerou bastante polêmica, que foi a questão de quem chamar para depor, certo? Eu lembro de notícias sobre a oposição querendo convocar gente ligada a entidades investigadas. Sim, teve isso. Citando especificamente um caso, o de José Ferreira da Silva, que algumas reportagens apontaram como ligado a um sindicato investigado e disseram ser irmão do presidente. E, ao mesmo tempo, saíram notícias de que o governo estaria tentando, manobrar para evitar ou adiar essas convocações. Como a gente pode falar disso sem tomar partido? Olha, o jeito é reportar o que as fontes mostram e, de fato, o que aconteceu foi: a oposição apresentou pedidos formais para convocar figuras como essa que você mencionou, baseados em reportagens e indícios que ligariam essas pessoas a entidades sob investigação. Certo. E, ao mesmo tempo, surgiram na imprensa relatos sobre negociações nos bastidores, pressão política, para talvez modular o ritmo da CPMI ou evitar depoimentos que pudessem ser muito ruins para o governo. O importante é mostrar esses dois lados, os pedidos de convocação e as supostas resistências. Isso descreve a disputa política que está rolando lá, sem a gente afirmar qual a intenção por trás. Mas, pensando na lógica política, por que um governo poderia querer frear uma CPMI? Mesmo uma que investiga algo tão grave como fraude contra aposentado. Quais seriam as possíveis razões para essas supostas manobras? Bom, analistas políticos geralmente apontam algumas motivações que fazem sentido nesse jogo. Não quer dizer que foi isso, mas são hipóteses, né? Primeiro, o óbvio, risco de desgaste político. A imagem do governo. Exato. Depoimentos muito fortes ou que envolvam gente próxima do governo podem virar manchete negativa, dar munição para a oposição, desgastar a imagem do presidente e dos ministros. É um cálculo de danos. Faz sentido. Que mais? Segundo, tem a questão de preservar a base aliada no Congresso, num governo que depende de vários partidos para aprovar as coisas. Uma coalizão, né? Isso. Uma investigação que vai muito fundo pode acabar esbarrando em partidos ou políticos que apoiam o governo. Isso pode criar mal-estar com os aliados, dificultar acordos, votações importantes. Existe um medo de que a CPMI saia do controle e atrapalhe a governabilidade. Entendi. E teria uma terceira razão. Sim, que são os riscos jurídicos e institucionais mais diretos. O que uma pessoa fala numa CPMI sob juramento pode virar prova ou indício forte. Pode levar o Ministério Público a abrir inquérito, pode gerar ações na justiça, justificar buscas e apreensões, até prisões. Ou seja, a coisa pode escalar. Pode. E para qualquer governo, isso significa mais instabilidade, mais crise para administrar. Então, descrever essas motivações ajuda a gente a entender por que pode haver resistência a certas linhas de investigação. Não prova que houve interferência, mas explica a dinâmica. Mostra como essas investigações que mexem com poder e dinheiro viram quase sempre uma arena de disputa política muito intensa. E isso nos leva a um ponto bem delicado. Até onde as investigações já conseguiram apontar para um envolvimento direto de figuras políticas nessas fraudes. O que a gente sabe de concreto sobre isso?
Olha, com base no que está disponível hoje, relatórios, documentos da CPMI, notícias, o que a gente tem mais são indícios e ligações associativas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que parlamentares da oposição e alguns relatórios ainda preliminares apontam conexões. Mostram que dirigentes dessas associações ou sindicatos investigados tinham algum tipo de relação, trânsito ou talvez proximidade com pessoas do meio político ou que ocupavam cargos. E apontam que é preciso investigar se houve tráfico de influência, algum tipo de facilitação indevida. Mas isso é diferente de provar que o político participou da fraude, certo? É fundamental fazer essa distinção. Uma coisa é apontar uma ligação, uma relação, um indício. Outra coisa bem diferente é afirmar que um político participou do esquema, que ele sabia da fraude, que ele se beneficiou diretamente dela. Para afirmar isso, a gente precisa de provas formais robustas. Documentos, testemunhos fortes. Exato, coisas que conectem a pessoa diretamente ao ato ilícito. Por enquanto, o que mais existem são suspeitas, pedidos para investigar essas conexões e a coleta desses indícios. O trabalho da CPMI e da Polícia Federal é justamente esse: aprofundar a apuração para ver se esses indícios viram provas concretas ou se são descartados por falta de base. Quem tem que provar ou não o envolvimento é a investigação formal. Ok. Então, tentando amarrar as pontas aqui. O que a gente tem até agora parece claro que houve um problema gravíssimo, sistêmico, com descontos sem autorização, afetando milhões de pessoas. Sim, isso parece inegável. Temos também indícios muito fortes de falhas sérias nos controles, na governança dos sistemas, e a Dataprev está bem no centro disso, por ser quem processa tudo. Correto, o papel dela é central na operação. E, por fim, parece evidente a participação de entidades privadas, tipo associações, que teriam se aproveitado dessas brechas, dessas falhas. É um bom resumo. É uma ótima síntese do cenário que a gente tem hoje. Um problema de escala enorme, com várias camadas, a vulnerabilidade das pessoas, as falhas de tecnologia e controle, a ação de entidades privadas que estão sob suspeita e uma investigação que está carregada de tensão política. Certo. E para que essa investigação toda consiga ir adiante e, de fato, chegar a responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, quais seriam os próximos passos essenciais, pensando no que os próprios documentos e relatórios sugerem? Olha, alguns passos parecem bem cruciais. Primeiro, como a gente já falou bastante, ter acesso total e fazer uma análise pericial muito detalhada nos logs, nos arquivos da Dataprev. E isso é chave para refazer a linha do tempo e achar as operações suspeitas. A caixa preta, né? Exatamente. Segundo, precisa ter um trabalho muito rigoroso de cruzar os dados. Pegar a lista de quem teve desconto e comparar com as provas de que a pessoa realmente autorizou aquilo. Tem contrato assinado, tem gravação, tem consentimento digital válido. Onde não tiver prova, o desconto é irregular. Ponto. Checar caso a caso, praticamente. Ou pelo menos por amostragens muito robustas e representativas. Terceiro, é fundamental que as ações na justiça e as ações administrativas continuem para buscar o dinheiro de volta tanto para o governo quanto e principalmente para as pessoas que foram lesadas. Devolver o dinheiro para quem foi descontado indevidamente. Essencial. E, claro, para punir quem foi responsável, seja o dirigente da associação, o intermediário ou algum agente público que talvez tenha facilitado ou sido negligente. E, por último, mas não menos importante, é preciso ter transparência total no que a CPMI faz e no que a CGU, o TCU e a Polícia Federal estão investigando. Isso é vital para manter a confiança da sociedade no processo. É um alento, de certa forma, ver que as instituições estão funcionando, né? A CPMI está lá, a CGU, o TCU, os mecanismos de controle e investigação existem e estão sendo usados. Sim, isso é um sinal positivo. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela sensação de que a gente ainda está longe de ter todas as respostas, né? De saber exatamente quem são todos os responsáveis e como uma coisa dessas foi possível por tanto tempo nessa escala. Exatamente, a complexidade é imensa. A gente está falando de bilhões de reais, da segurança financeira de milhões de pessoas que já são vulneráveis, de tecnologia crítica do Estado e de uma investigação que virou um campo de batalha político. Não é simples. É um cenário que a gente vai ter que continuar acompanhando de perto. Sem dúvida. E sabe, talvez
Além de só procurar os culpados pela fraude em si, essa situação toda nos convida a pensar um pouco mais além, né? Fica aqui uma reflexão final. Qual seria? Considerando o quanto a gente depende de sistemas como os da Dataprev para coisas essenciais, não é só aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio emergencial, tanta coisa. Esse caso todo, ele não mostra só uma vulnerabilidade do INSS. Mostra algo maior. Eu acho que sim. Ele força a gente a perguntar o quão seguras e o quão resistentes são as infraestruturas digitais que sustentam o nosso Estado. Será que não existem outras brechas parecidas em outros sistemas tão críticos quanto esse? E, talvez o mais importante, como é que a gente pode construir mecanismos melhores para proteger os dados e os direitos das pessoas, principalmente das mais vulneráveis nessa era digital? Como garantir que a tecnologia sirva para proteger e não para lesar? Fica essa provocação aí para a gente pensar. Uma provocação muito necessária, e com essa reflexão importante, a gente encerra essa nossa análise de hoje sobre as irregularidades nos descontos do INSS. Muito obrigado pela companhia nesse mergulho nos fatos e nos dados que a gente tem até agora. Até a próxima.